Com certeza. Agora, a gente está falando já desses possíveis, o que pode acontecer caso o senhor venha a ser eleito presidente do Moto. E como é que surge a ideia, deputado, do seu nome, de colocar o seu nome à disposição do Moto Clube São Luís? Fui convidado mesmo por torcida, segmentos da imprensa, conselheiros. Tive uns 4 convites, comecei a isso. Comecei a pensar sobre o assunto e aí um colega da imprensa, o Zeca Soares, ele colocou a matéria dentro da imprensa. Agradeço ao Zeca por essa deferência que tem, é um grande amigo. Mas ele colocou o seu nome? Colocou o meu nome. Como possível nome? Colocou, o nome teve uma repercussão boa, que a gente considera como bem positiva. Sim, entendi. Né? E a partir desse momento a gente começou a cogitar com mais seriedade. Aí, assim, num cenário que tem uma verdadeira terra arrasada, um abandono do clube, qualquer pessoa que se predisponha, que tenha uma credibilidade, ela passa a ser um ativo importante para o clube, né? Então, a torcida está animada com essa mudança de pegada. Eu tenho sido muito criterioso na forma de falar e buscado ser muito até conservador nas palavras, porque está muito órfã a torcida, né? Órfã de presidência, órfã de time com condições. O Moto hoje tem uma situação que é muito complicada para se estruturar. E assim, a gente não pode chegar prometendo que vai, daqui a 1 ano, 2 anos, estar na Série C ainda. Nós temos que nos preparar para o Maranhense, para o jogo agora de amanhã. Da Copa do Nordeste. Né? Se a gente conseguir para a Copa do Nordeste, é excelente. Entra mais ou menos uns R$800 mil. 800 mil, né? Só da CBF pela participação, para começo de conversa. Então, isso dá um respiro grande para o clube. O clube hoje custa aí uma folha de 110 mil. Aí, se a gente for colocar os extras, a gente está falando de 150, 160 mil. Mensal, no caso. Mensal, de custeio, né? Isso no ano vai dar quase R$2 milhões. Então, 160, 150 mil, incluindo as despesas diárias, isso? As despesas diárias, certo. A gente vai colocar alimentação, concentração. Não é nada, uma concentração como essa para o jogo custa 4 mil, né? Então, se a gente fizer 2 concentrações por mês, está falando de 8 mil reais. E aí você imaginar quanto fazer, garantir alimentação para 22 homens diariamente, atletas, né? Então, tem um consumo, o preço de alimentos aumentou bastante, então tem muitos gastos envolvidos e que muitas vezes a torcida pensa, chegou lá, tá jogando e esquece o background da coisa, né? O backstage, os bastidores, no caso, né? Os bastidores mesmo, né? Agora, deputado, em relação... Aí, então, surgiu esse convite. Um primeiro momento, o senhor falou que já havia existido outros convites, né? Pelo menos os 4 convites antes desse. Não. Foram 4 convites muito próximos, né? Sim. Não foi isso tudo, foi nos últimos 30 dias, mais ou menos, que surgiu essa hipótese, 30, 45 dias. Que a primeira pessoa que me convidou, eu dei uma pensada boa e tinha deixado de lado. Aí algumas pessoas que têm uma identificação maior com o clube começaram a falar, e aí eu comecei a olhar com carinho para a situação. Porque tem uma desconfiança sempre muito grande. Quando tem alguém dentro da política no futebol, é normal isso aí. Verdade. A pessoa sempre pensa, tá querendo ir pro time para atrás de voto. E ainda mais que a gente está em véspera de eleição, né? Mas para mim é o contrário. Se fosse uma coisa que o Moto tivesse uma situação privilegiada, né? Se fala muito nisso, da questão do... o Moto, conversando com algumas pessoas, disseram assim, rapaz, o Moto pode muito mais atrapalhar o deputado Iglesias do que numa perspectiva de, por exemplo, se eu colocar o seu nome, as coisas a gente torce para que se encaixe, mas ela não se encaixar da maneira que a gente está esperando. O Hans Nina, por exemplo, foi um ótimo presidente. Pois é. O Hans teve 3.800 votos, mas não se elegeu. Para vereador de São Luís. Né? Não se elegeu. Né? Então, essa torcida, com um bom presidente, não conseguiu dar a ele uma votação. Então, assim, eu não estou fazendo por preocupação, eu vou ter mais voto, menos voto por conta do Moto. Aí tu vai perguntar o que é. Eu tenho vontade, assim, de contribuir, né? Numa situação em que a gente pode ter um papel executivo, de gestão, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Desde 2013 que eu não fazia gestão, por conta, quando eu ocupei o cargo de diretor do Socorrão 1, naquele período. Modéstia à parte, a gente fez um bom trabalho, em 7 meses apenas. Muitas coisas que a gente desenvolveu, um trabalho que o pessoal brinca que foi um trabalho de 6, 7 anos em 7 meses. 7 meses lá dentro. Foi muita coisa mesmo. Assim. Então,
eu quero ter a possibilidade de tentar fazer pelo menos uma parte disso no moto. Por quê? Porque o Socorrão, mesmo num cenário de endividamento que ele tinha um custeio mensal garantido, né? A folha era uma coisa que a prefeitura garante, ainda tinha um recurso de 1.200.000, 1,5 milhão, oscilava mensalmente isso aí de acordo com a produtividade, mas isso aí dava para fazer alguma coisa, fechar um contrato, pagar em dia o pessoal. Ou seja, tinha um dinheiro fixo que entrava, no caso, né? Hoje o moto não tem nada. O moto não tem nada. O moto tem uma perspectiva de uma lei de incentivo para o basquete, né? Tem essa coisa, se der certo na Copa do Nordeste, mas não tem muita coisa a receber. Concreta, não tem nada de concreto, já recebeu um adiantamento da Copa do Brasil do ano que vem, uma parte do recurso. Então, deputado, o senhor já está trabalhando muito dos bastidores de levantamento, saber o que é que pode entrar, o que é que o senhor pode contar, o que é que pode ser feito, né? O senhor já tem trabalhando muito nessa questão dos bastidores, né? Não digo eu não tenho trabalhado assim tanto porque... Pelo menos fazer um levantamento do que o senhor pode contar e o que não pode contar, no caso, né? Mas eu tenho tido a preocupação de entrar sabendo mais ou menos o que é o ritmo da batida, da canção, né? Então... A gente já conversou com o pessoal do ingresso, uma das coisas que a gente vai fazer, nós vamos tirar a taxa de conveniência, acabou. Essa coisa de pagar R$50 mais 5, né? Nós não vamos fazer, nós vamos cobrar, por exemplo, se é 50, a gente vai tirar a taxa de conveniência de dentro. A gente quer estimular que mais pessoas vão ter acesso. Ingresso, né? É melhor eu ter 150 pessoas pagando 45 do que eu ter 100 pessoas pagando 50. Porque às vezes R$5 é o que faz a pessoa não ir. É a passagem que ele passa a ter a condição de ir, né? E outra coisa, a gente deixa de trabalhar com dinheiro. Né? Quando tu trabalha com negócio de espécie, isso aí dificulta muito a contabilidade depois, aumenta a chance de fraude, né? Então a gente não quer, a gente quer aquela coisa. Teve a bilheteria apareceu aqui a renda vai para um portal, a torcida tem acesso a saber o que foi, até porque a torcida, quando não for, tem que saber que o jogo teve uma renda de R$6.000. Então, não tem como a torcida exigir se ela não está dando o mínimo pelo clube. Né? Porque a gente precisa dessa sinergia. Só existe clube forte com torcida forte. Abraçando o clube. Abraçando o clube. E a gente vai precisar. A gente vai precisar, não tem como. A gente vai precisar. Né? E pelo menos assim, para fazer arranjo de documentação do time, projetos, o básico, 6 meses. Nós vamos começar o Maranhense com uma perspectiva melhor, mas ainda não é com um time organizado como a gente gostaria. Né? Mas nós vamos ver se para o segundo semestre a gente já tem um desempenho melhor para as outras competições que vão vir. Mas assim, tem que ter em mente que é um trabalho de 2 a 5 anos. Né? A gente quer colocar nos trilhos as coisas. Né? E não quero me apossar, zero chance de me apossar do motoclube, né?